vamos lá, gravando pela 15ª vez. Então, pessoal, alguns detalhes que tem que estar bem claros para vocês nesse estudo das relações métricas no triângulo retângulo. Ó, nem sempre o triângulo vai estar naquela forma que a gente vê lá, que eu tinha explicado antes. Às vezes ele vai estar assim. Aí você tem que identificar. A primeira coisa você tem que identificar, ó. Os pontos vêm com a letra maiúscula A, B, C. Então quer dizer que esse triângulo. Eita. Esse triângulo é o ABC. Tudo bem? E os lados vão vir com letras minúsculas. Esse é o ldo A, esse é o lado B, esse é o lado C. Como eu vou identificar aonde está a hipotenusa nesse triângulo retângulo? Primeira coisa, é sempre o lado maior. Lado maior vai ser a hipotenusa. Outra forma de identificar a hipotenusa. Olha, se eu tenho aqui um ângulo reto, o oposto vai ser a hipotenusa, tá? Então, A aqui, nesse caso, é a hipotenusa, o C, cateto, e o B, cateto. Então, aqui são os catetos e aqui hipotenusa. Nesse exercício do Caderno da Cidade, o que foi feito aqui? Foi traçado a altura aqui desse triângulo. Quando ele traçou a altura, então ele dividiu esse triângulo em dois, que também vão ser triângulo retângulo, porque também vai ter o ângulo de 90 graus aqui. Só que o que vai acontecer? Aqui vai continuar o A, aqui vai continuar o B, e aqui vai continuar o C. Quais foram os novos componentes? A altura, o H, o N e o M. Então, vamos identificar aqui quem é quem. Olha, o C, ele é a medida do cateto. Então ele é um cateto de AB, da medida AB. O B também é cateto da medida AC. AC. E o A é a hipotenusa. Só que quando eu fiz a divisão aqui, aonde era a hipotenusa, vão ficar os catetos, N e M. Então, olha só, na divisão, o N e o H vão ser os catetos, e o C, que antes era cateto de AB, vai passar a ser hipotenusa. E o B, idem. O B aqui era cateto no ângulo maior, mas no triângulo menor, esse B passa a ser hipotenusa. E aqui o M e o H passam a ser catetos. Então, isso que tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Então, quando ele pede aqui, ó, aqui ele pede para achar o triângulo ABC, que é o maior, o ABH, que é o do lado esquerdo, e o AHC, que é o do lado direito. E na questão 4, ele tá pedindo para colocar aqui nessa tabela as medidas. Então, aqui na medida, o C não vai mudar nada, o C vai continuar, né? O A também vai ser o mesmo que você pegou lá em cima, naquele quadro. O N também, o B e o H. Aí ele pede para fazer a divisão entre o A e o C, os valores.
o A, se não me engano, é 11,5, né? Dividido pelo C, que, se não me engano, é 6,8. Então, você faz essa divisão, depois você faz a divisão aqui, depois você faz a divisão aqui. Aí, você vai lá para o exercício 5 e faz a mesma coisa. Coloca os dados do C, do A, do M, do B e do H, que no caso é esse triângulo aqui, ó. O C e o A já é do maior, né? E aqui o M, o B e o H, que é desse triângulo aqui. E depois você vai fazer as divisões do A pelo B, do B pelo M e do C pelo H. E na questão 6, ele pede para você observar os valores que você encontrou na questão 4 e na questão 5 e verificar se há alguma semelhança entre os valores encontrados. Se houver, você vai colocar o que você observou. Na 7, você vai pegar as razões. Que é razão? Razão é esse aqui, ó. A sobre C, C sobre N, B sobre N. São razões. Então, você vai fazer uma relação entre os valores encontrados e essas razões, juntamente com essa aqui, o A sobre B, o B sobre M e o C sobre H. Quais as relações que você encontrou aqui? Tá bom?